Muito bem, o título do sermão dessa manhã: Para onde iremos após a morte? Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, são 2 ou 3 textos introdutórios. Para onde iremos após a morte? São Mateus 27, primeiro Evangelho, capítulo 27, verso 50 até o verso 53. Abra a palavra do Senhor aí. Acharam aí? São Mateus 27, 50 diz assim, referindo-se à morte de Jesus, para onde Jesus foi após a sua morte. Jesus ressuscitou. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, Ruach, o fôlego da vida, expirou a vida, foi entregue. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Guarde esse texto aí no seu coração. São João 5, 28 e 29. É apenas uma introdução. São João 5, um pouquinho mais para frente, o quarto evangelho. São João capítulo 5, verso 28 e verso 29. Palavras que saem dos lábios de Jesus Cristo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aonde eles estão? Nos túmulos, nas sepulturas. Ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, a primeira grande ressurreição, e após o milênio, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Atos 7, verso 60, um pouquinho mais para frente, o livro histórico de Atos, o que aconteceu com Estevão. Atos capítulo 7, verso 59 e 60, melhor dizendo. Acharam aí? Atos 7,59 diz, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o fôlego de vida no original, recebe o meu espírito, recebe o dom da vida, Ruach. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Agora vamos ao texto que nós vamos explorar um pouquinho. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, faria muito bem para você ler pelo menos umas 5 vezes. 1 Coríntios 15. O estado do homem na morte e o que acontece com o homem após a morte. Nós vamos estudar este texto. Mas antes, um contexto. Para onde irão os mortos? Irmãos, a carta aos Coríntios foi escrita 25 anos depois da ressurreição de Jesus, mais ou menos. Por que essa carta foi escrita? Paulo havia fundado a igreja na cidade de Corinto, isso está em Atos 17, Atos 18. Corinto era uma cidade liderada espiritualmente, vamos dizer assim, pelos filósofos gregos, que logicamente não acreditavam na ressurreição, e você vai entender por quê. E quando Paulo prega em Atenas sobre a ressurreição de Cristo, que era o fundamento do Evangelho, Paulo é ridicularizado. Mas Paulo funda ali uma igreja. Com o passar dos anos, essa igreja tem vários problemas. Vários problemas. Dentre eles, o problema que nós vamos tratar agora. Eles esqueceram ou deixaram de viver a prática da doutrina da ressurreição. Porque esperavam a volta de Jesus para aqueles dias, não criam na ressurreição. Então, para eles, tudo tinha acabado. Deixaram de crer, uma parte dos crentes, nisso. Então, Paulo escreve a sua carta tratando de vários assuntos. No capítulo 15, ele trata especificamente do estado do homem na morte e da ressurreição. Muito bem. A pergunta é, para onde iremos? Querido amigo, querido irmão, da confissão católica apostólica romana. A igreja romana criou 4 lugares para o além. O céu, o inferno, o purgatório e o limbo.
Essas 4 coisas. E até mesmo ao falar do céu, as 4 coisas não são bíblicas. Muito bem, para onde nós iremos? Para o céu diretamente, como muitos pregam? Não. A Bíblia diz que Moisés foi para o pó da terra. Em Judas 9, conta que Jesus veio ressuscitá-lo e o levou para o céu. Se ele estava no céu, porque Jesus veio buscá-lo. Para onde foi Lázaro, o melhor amigo de Jesus Cristo, quando morreu em São João 11? Foi para a sepultura. O que fez Jesus? Veio ressuscitá-lo. E ali o que disse Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, o sono da morte, eu o ressuscitarei no último dia. E você, querido irmão, amigo, que é católico, apostólico, romano, eu fico muito feliz, porque ao longo de 30 anos eu fui em muitos cemitérios. E muitos chamam o cemitério campo de Deus. Em certo sentido isso é verdade. E sempre ali existe um pequeno púlpito, muitas vezes de prata, de bronze, um púlpito bonito, pequeno, para fazer ali a homilia, para fazer ali a pregação. E em todos esses púlpitos está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Crês tu isso? Eu acho lindo, porque isso é verdade. Jesus Cristo, para onde foi? Jesus não foi para o céu. Jesus foi para a sepultura e passou o sábado comemorando a redenção, como tinha comemorado a criação. E quando Maria Madalena o abordou na manhã do primeiro dia da semana, Jesus disse: não me detenhas, eu ainda não fui ao céu. Eu não fui ao meu Pai, ao vosso Pai, ao meu Deus, ao vosso Deus. E Jesus só foi para o céu depois da sua ressurreição. Agora, a doutrina católica apostólica romana criou esses 4 lugares que não são bíblicos. O purgatório. A palavra purgatório significa purgar, né? Limpar, purificar. É um expiatório, um purificatório. O que é que acontece? Eles entenderam, não sabemos como, que é o lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de irem para o paraíso. Então foi criado na mente de alguns seres humanos o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal, a pessoa pecou contra Deus, não tem arrependimento, vai direto para o inferno, um lugar que não existe para o impenitente. E os pecados veniais, ou pecado venial, é o pecadinho, pecado leve. Quando a Bíblia não faz diferença entre pecadão e pecadinho, tudo é pecado. Mas se a pessoa cometer um pecado venial, assim ensinam eles, então ela é digna de vênia, de perdão, é um pecado perdoável. Então essa alma vai para o purgatório, só Deus sabe por quanto tempo, e então para que a pessoa seja purificada, ela tenha um pouquinho mais de santificação. Mas para não sofrer muito no purgatório, para não sofrer muito na sua purificação, então foi criado que a pessoa poderia passar mais rápido pelo purgatório se os parentes dessem uma esmola. Só que essa esmola era muito dinheiro. Então vendiam-se as indulgências, para que Deus fosse indulgente, misericordioso, bondoso. Então dava-se generosamente grandes quantidades. Quanto mais dinheiro, menos tempo no purgatório. E assim foi criado esse sistema que não é bíblico. Mas enquanto a alma está no purgatório, diz essa crença, devemos ir aos cemitérios e orar pelos mortos, manifestando a comunhão dos santos e aguardando apenas a ressurreição do corpo, porque a alma já está, sabe Deus aonde. Indulgências, clemência, misericórdia, disposição para perdoar. Pessoa indulgente seria a absolvição de pena, também, se fosse bastante dinheiro, plenárias e parciais. Pagava-se para os queridos não sofrerem tanto no purgatório. Muito bem. Também havia o sofrimento de familiares que se penitenciavam por outros familiares que haviam morrido, oração pelos mortos, tantas coisas que não é o caso de a gente entrar nisso. E o outro lugar é o limbo. O limbus infantum. Tem o limbus platum também. Mas eu vou falar do limbus infantum. A palavra limbus no grego significa fronteira.
especialmente para as criancinhas pagãs. O que é uma criança pagã? Nasceu um natimorto através de um aborto, não foi batizado, não foi feita a aspersão sobre a cabeça, então ela vai para o limbo. Isso não existe na Bíblia. E essas 4 áreas, esses 4 lugares, céu, inferno, purgatório e limbo, foi criado. Mas, irmãos, o que diz a Bíblia? A palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fala que todo ser humano vem do pó e volta para o pó. O pó volta ao pó. O que volta para Deus é o dom da vida, o fôlego da vida. O ruach. Muitas vezes a palavra alma, espírito, é a mesma palavra para vida. A Bíblia diz em Gênesis 2:7, Deus formou o homem de 2 elementos, o pó da terra, a matéria. O homem foi feito pó da terra. E Deus soprou no homem o fôlego da vida, o dom da vida, o poder da vida. O que volta para Deus? O poder da vida. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma vivente. Quando o homem morre, o que volta para Deus? Volta o fôlego da vida. Não uma entidade consciente, não existe consciência após a morte. Então vamos lá. No hebraico, a palavra para o lugar dos mortos, eu peço um pouquinho de paciência, porque hoje é um sermão temático e eu preciso ser um pouco mais didático aqui. A palavra para sepultura, Sheol ou Seol, está em vários textos, você pode olhar um só, 2 Samuel 22, 5, 6. Ou a palavra grega, Hades, é o mundo dos mortos, o lugar dos mortos. É a mesma palavra para inferno. Querido irmão, querido amigo, não existe um lugar para o impenitente sofrer. Um Deus de amor não faz isso. Todos os que morrem neste mundo vão para a sepultura, vão para o Seol, vão para o Hades, ou seja, vão para a sepultura, vão para o inferno. Essa é a palavra, lugar dos mortos. Não existe lugar de sofrimento para o impenitente. Não é um lugar de punição para o impenitente. Então, guarde bem isso. Seol e Hades significa sepultura, lugar dos mortos, ou inferno, que é a mesma coisa. Por isso que lá em Apocalipse a Bíblia diz, Jesus tem as chaves da morte e do inferno, que é a mesma coisa. A morte é um inferno. O que significa a palavra morte? A palavra mot, ou mut em hebraico. É a mesma palavra, um paralelismo para Seol, lugar dos mortos. A ausência do fôlego de vida, é esse o significado da palavra. No Antigo Testamento, a morte significava a separação final de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que Adão pecou, em Adão a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Todos nós que morremos vamos para o pó, para a sepultura ou para o inferno. Jamais um Deus de amor vai mandar um filho seu, por mais rebelde que tenha sido, a queimar eternamente. Quando a Bíblia diz que o fogo é eterno, são as consequências que são eternas. O que queima, queimou. Se você pega essa folha de papel e você queima, queimou. É cinza, eternamente queimada, não tem mais como reconstituir isso aqui. Ainda a palavra Hades no grego significa, é o lugar onde não se vê, justamente o que fala Salomão. E os nossos queridos apóstolos de Jesus Cristo sempre falaram da morte como um sono. É o que nós vamos estudar. Agora, nessa longa introdução, qual é o significado? Isso aqui é muito lindo para você guardar, para você compartilhar esse sermão com alguém que não conhece a doutrina da ressurreição. Qual é o significado da palavra cemitério? Guarde bem isso. Esse nome, cemitério, sabe quem deu? O nome cemitério foi dado pelos primeiros cristãos aos terrenos aonde eles colocavam os mortos. Os primeiros cristãos deram nome à palavra cemitério. Por quê? Porque a palavra kimitirion em grego, que vem do verbo kimao,
significa fazer deitar, colocar para dormir. Por isso os primeiros cristãos diziam: vamos ao quarto de dormir, vamos ao kimitirion, vamos ao kimal, fazer deitar, colocar para dormir. Vou repetir. Este nome foi dado pelos primeiros cristãos aos terrenos destinados aos mortos. Aí vem a nossa palavra latina, coemeterium. Eu já repeti isso aqui, eu gosto de falar isso. A palavra latina, derivada do grego, significa quarto de dormir ou dormitório. Irmãos, não é fantástico que as palavras de Deus, a palavra do Senhor, no seu original, fala exatamente do que é a doutrina? A pessoa morre, vai para o pó, para a sepultura, lugar dos mortos, chamado também de inferno, e Jesus tem as chaves, e Jesus a tirará deste lugar. Agora, qual o significado da palavra ressurreição? É importante você saber. A palavra ressurreição, anástasis, aparece 42 vezes no Novo Testamento. O que significa a palavra anástasis? Levantar dentre os mortos. Anástasis, é um intervalo entre duas coisas. Você vai entender esse intervalo entre duas coisas. E vem a sequência histemi, fazer ficar em pé ou estabelecer a pessoa no sentido de levantá-la. E no Antigo Testamento a palavra ressurreição, a palavra kon, significa levantamento. Querido irmão, querido amigo, por que isso é importante? Porque isso tem implicações não apenas doutrinárias e teológicas, mas é práticas e é parte essencial do Evangelho. Nós vamos entrar nisso agora. Isso é parte essencial do Evangelho e tem implicações práticas. E nós vamos agora entrar nessas questões. Muito bem. Da onde veio essa teoria, essa filosofia chamada dicotomia? Essa dicotomia, dizendo a alma e o corpo são separadas, podem se separar. Quando a Bíblia diz que o homem é integral, vamos lembrar Gênesis 2:7, o homem foi feito do pó da terra, mais o fôlego da vida, e fala-se ele recebeu energia vital. O que é essa energia vital? Isso é um texto correto ao falar. O ser humano, ele nasce como se fosse uma grande bateria, com uma carga de energia vital. Por hereditariedade, através dos seus hábitos, ele pode estender essa energia vital ao longo da vida. Por que Adão viveu quase 1000 anos? Porque tinha comido da árvore da vida e tinha uma carga de energia vital que o levou a 930 anos. O homem foi feito assim, do pó da terra mais o fôlego da vida. Então eu quero repetir, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. E quando o homem expira, Jó diz, quando corta o fôlego da vida, o homem volta ao pó. E o que volta para Deus? O espírito, a alma, a vida, o fôlego da vida, que é a mesma coisa. Mas não existe consciência, não existe sabedoria, não existe conhecimento. Muito bem. Dicotomia platônica, o que é isso? Você sabe que o nome de Platão original é Aristócles. Por que deram o nome de Platão? A palavra Platão significa ombros largos. Um camarada grande de ombros largos, então apelidaram ele de Platão. No latim, no grego, melhor dizendo, mas é Platão, na nossa língua, ombros largos. Platão viveu no ano 427 ao ano 347 a.C. E ele então criou 2 elementos essenciais. Com quem que ele aprendeu isso? Com Sócrates, que morreu no ano 399. O mundo dos sentidos, o sentido e o mundo das ideias, a razão. E o que diz então Platão? O homem é um ser dual. Temos um corpo que flui e está ligado ao mundo dos sentidos, mas também possuímos uma alma imortal que é a morada da razão. Filosofia grega, filosofia pagã, que ele recebeu do seu mestre Sócrates.
Então Platão foi discípulo de Sócrates e após a morte de Sócrates, ele criou uma escola nos arredores de Atenas, num bosque que levava o nome do herói grego chamado Academo. Então Platão criou uma escola chamada Academia. Toda universidade, toda academia vem daí, de um bosque ali nos arredores de Atenas. E então, no ano 354, no ano 430, um filósofo, um bispo, um escritor, um padre chamado Agostinho de Hipona, incorporou a filosofia platônica na teologia romana. A imortalidade da alma começou com Satanás dizendo para Eva, não morrerás. Foi desenvolvida ao longo de todos os séculos e introduziu-se na teologia romana através do padre Agostinho e depois Tomás de Aquino já no ano 1200. Quando Sócrates morreu em 399, o seu discípulo Platão escreveu, bom êxito, meu querido mestre, de mudança de residência, entendendo que a alma era imortal. Logicamente, Corinto era uma cidade grega e os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. A maioria dos filósofos gregos considerava o corpo humano uma prisão e aceitava a morte de bom grado como libertação deste cativeiro. Então isso veio para dentro da teologia através de Aurélio Agostinho de Hipona. Hipona era uma província romana no norte da África, e lá viveu esse homem, e depois o italiano filósofo e teólogo Tomás de Aquino, 1225 até 7 de março de 1274, trouxe isso para a teologia. Isso não existe, não é bíblico. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, vamos estudar a palavra do Senhor. É necessário você ter essas informações, mas o que diz a Bíblia, não o que diz a filosofia, não o que diz esses fatos, é importante você saber, mas o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, são 4 verdades que eu vou colocar aqui, tá? Primeira verdade, o que é essencial você saber. 1 Coríntios 15, 1 até o verso 8. Pegou aí? Leia lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Irmãos, a escritura que Paulo usava, que Jesus usava, que os apóstolos usavam, era o Antigo Testamento. E quando fala as escrituras, se refere ao Antigo Testamento. O que também vos entreguei, o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, o nome aramaico para Pedro, e depois aos 12, depois foi visto também por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Tiago era o irmão de Jesus por parte de pai, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. A expressão, como se eu fosse um aborto, um natimorto. Ele está se humilhando aqui, dizendo. Muito bem. Irmãos, você sabe qual foi o primeiro credo cristão? Se houvesse na igreja primitiva um livro chamado Nisto Cremos, sabe qual era o primeiro credo cristão? Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Essa é a essência do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Esse era o primeiro credo cristão, que todos repetiam. Esse era o Evangelho de Jesus Cristo e continua sendo o Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os fatos históricos fundamentais nos quais o Evangelho se encontra amparado. Querido irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Que esperança, que consolo, que alegria, que paz, que verdade existe se ao morrer eu perco a minha identidade ou me transformo num outro ser, num outro até objeto, num outro animal, sei lá o quê. Não, eu não perco a minha identidade. Deus me criou único, exclusivo, pelo seu amor e pela sua graça.
E o centro do Evangelho após a cruz de Cristo foi: Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Pronto. Depois foi assunto ao céu, intercede por nós e voltará em glória e majestade. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a boa nova. Se você morreu em Cristo você acordará para a manhã gloriosa da vida imortal. Sábado passado, como já foi mencionado, a nossa igreja perdeu um dos heróis da fé, o pastor Robson Anacleto. Dormiu, foi para o quarto de dormir com 37 anos. Quer dizer que acabou tudo? Terminou tudo? Não, não. A sua amada esposa, Josi, a sua filhinha Rebeca, vão continuar vivendo aqui. E quando Jesus voltar, os anjos de Deus vão reunir o pastor, a esposa e a filhinha. Ele será glorificado na ressurreição. Se elas estiverem vivas, vivas serão glorificadas. A família será reunida pelos anjos. Então haverá colheita, o arrebatamento para a glória celestial. Ah, irmãos queridos, a Bíblia diz: a morte não separa o cristão de Cristo. Romanos 8, verso 38 diz: nada nos separará do amor de Deus, nem a morte. Salmo 116, 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Você pode acreditar, você pode crer num Deus, Jesus Cristo, que sabe o que é a morte, que sabe o que é a sepultura, todavia Ele é a própria ressurreição. Ele sabe o que é um túmulo escuro. Ele sabe o que é querido chorando do lado de fora. Ele sabe o que é alguém procurando ir no lugar onde ele estava sepultado. Ali no lugar dos mortos, ali no inferno. Dali ele ressuscitou. Você pode acreditar em Jesus Cristo, aquele que é o Senhor de todas as coisas e tem poder sobre a morte. A morte é apenas um sono, nós vamos falar disso. Ah, queridos irmãos e amigos, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisso? Então não esqueça, a essência do Evangelho é: Jesus veio a este mundo, morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. Foi ao céu, intercede por nós e voltará em glória e majestade. Então se realizará a primeira grande ressurreição, a ressurreição para a vida. E Jesus, no seu campo, cemitério, quarto de dormir, Jesus então vai soprar o fôlego da vida e vai trazer a vida novamente sobre aquele corpo e vai glorificar aquelas pessoas, os seus filhos, para o céu. E Jesus disse: crê você nisso? Segunda verdade, capítulo 15, verso 12 em diante, Paulo está argumentando e dizendo: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? O argumento de Paulo: se Jesus ressuscitou, como vocês podem pregar que não há ressurreição? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. A minha pregação e a vossa fé é vã. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Quer dizer que estamos pregando contra Deus. Verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E eu gosto do verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo diz assim: o que eu estou pregando? O que os apóstolos estão pregando? O que uma igreja que revolucionou um império está pregando? A ressurreição de Jesus Cristo. Se isso não é verdade, os mortos não ressuscitam. Se Jesus não ressuscitou, não há esperança. A minha pregação é vã, a vossa crença é vã, a vossa fé é vã. Irmãos queridos, Jesus não podia ficar sob o poder da morte, pois Ele não pecou.
Sem a ressurreição não existe evangelho. É uma fé vazia. A palavra vã é kenos em grego. Sem conteúdo. Uma pregação mentirosa, vã. Uma esperança infeliz e perecível. E Paulo diz assim, e eu posso também me incorporar: não tenho razão para crer, não tenho razão para pregar. Depois Paulo vai dizer assim: por que eu sofro? Morro cada dia no meu corpo, dando meu sangue, me queimando, me desgastando no evangelho, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Não tenho razão para pregar, diz Paulo. Não existe evangelho, diz ele, não existe glória futura. Mas graças a Deus que existe, porque Jesus ressuscitou, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão outra vez. Eu não sei o nome, nunca nem a minha mãe soube, mas eu estou nesse púlpito por causa de um homem que na década de 1932, com uma bicicleta, visitou um hotel na cidade de Mafra, Santa Catarina. A minha mãe perdeu a sua mãe com apenas 25 dias de vida. Ela ficou órfã e a sua vozinha a criou. E a sua vozinha, a minha bisavó, que dormiu em Jesus, e a minha avó também, a mãe da minha mãe, que ela não conheceu, a minha vozinha, que tinha um hotel, um pequeno hotel, recebeu a visita de um colportor, um vendedor de livros cristãos. E a minha bisavó, a avó da minha mãe, falava o alemão. A minha mãe falava o alemão quando era pequena, apesar de ser de origem polonesa. Vendeu um Vida de Jesus em alemão. A minha bisavó, a minha avó e a minha mãe foram criadas num lar cristão adventista do sétimo dia. E a minha bisavó e a minha vozinha morreram na esperança da ressurreição. Um dia eu quero conhecer esse colportor, porque eu recebi o evangelho dos lábios da minha mãe, que recebeu da sua avó, e a sua avó de um colportor. Eu quero conhecer a minha bisavó, a minha avó. Não conheci o meu avô paterno, mas eu lembro da minha avó paterna, a avó Alice. Vi ela uma vez. Ela tinha problemas de saúde mental. E mesmo doente mental, a minha querida avó carregava um hinário adventista. E enquanto ela pôde, ela cantava, mesmo não tendo total saúde mental. E eu lembro quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, meu pai me levou para conhecer a minha avó, porque o meu avô morreu antes. A minha imagem é a minha avózinha deitada numa cama, virada para a parede, dormindo. Mas no colo dela, deitada ao lado, estava o inário aberto, porque ela estivera cantando. E o pai disse: não vamos incomodar a avó. Eu só vi ela assim, um pouquinho, para não incomodar, saímos, nunca mais a vi. O que eu sei é que dentro do seu caixão foi colocado o inário adventista do sétimo dia. E quando a avó Alice ressuscitar, eu quero conhecer minha avó, materna e paterna. A avó Alice vai pegar o seu inário. Eu não sei se ele vai estar em condições, mas se tiver, eu acho que ela vai pedir para Jesus para levar o inário para o céu, para cantar lá no mar de vidro. Eu nunca perdi um ente querido, próximo. Tenho meu querido pai, tenho ainda a minha mãe. Mas se eu falo para você que perdeu um ente querido, que morreu neste mundo injusto de uma forma injusta, mas morreu em Cristo, ou talvez você não tenha certeza, confie na justiça, na misericórdia e no amor de Deus.
Um dia você vai ver o teu pai, querido irmão. Um dia você vai ver a tua mãe, querida irmã. Os teus amigos. As pessoas que cruzaram a tua vida. E se não há ressurreição, tudo é vão. Não existe evangelho, não existe boas novas, não existe vida eterna. Não existe nada. Por que eu vou estar aqui no púlpito, gritando, me desgastando? Por que eu passo a semana inteira lendo, visitando, orando com as pessoas, junto com meus queridos colegas e a igreja, ajudando os pobres e os necessitados? Eu não faço trabalho sozinho, a igreja que faz o trabalho. Por quê? Porque nós cremos na volta de Jesus. E se um dia eu perder o meu pai, que eu tive a alegria de rebatizá-lo, e a minha mãe, eu oro a Deus todos os dias, se eles dormirem, que eles durmam o sono dos justos, porque eles estão firmes na fé. Então Paulo diz assim: você pode confiar em Jesus Cristo, que sabe o que é uma sepultura, mas também sabe o que é a ressurreição. Sem a ressurreição não existe evangelho. Verso 20 ao verso 26, primeira verdade, o primeiro credo cristão: Cristo morreu, ressuscitou. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Pronto. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade: sem a ressurreição não existe evangelho, porque a essência do evangelho é a vida. E quem tem o Filho tem a vida. Não existe glória futura sem ressurreição. Terceira verdade: Jesus, o morto principal. Leia comigo. Verso 20 até o verso 26. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificação, uma nova vida, cada um porém por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois dos que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, tem um inimigo que Deus não perdoa, é a morte. Que Deus não aceita, é a morte. Outro inimigo que passou para além do perdão. A morte, lógico, é uma situação, não é um ser, mas é o diabo, o causador da morte. O diabo é o Razatã, a palavra adversário, além do perdão, os anjos maus que trouxeram a morte. Deus odeia a morte. É um inimigo que Deus não aceita, que Deus não perdoa. É inaceitável perante Deus, porque Deus é vida. Agora, olha que coisa linda. A Bíblia diz que Jesus é as primícias. O que acontecia? A Páscoa se realizava no dia 14 do mês de Nissan, ou mês de Abib. Jesus morreu no dia 14, no mês de Abib, no dia da Páscoa, na sexta-feira. E Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. O que aconteceu? O dia das primícias, a festa das primícias. Depois da Páscoa, fazia-se uma colheita parcial. Pegava-se um molho, um feixe de cereal, levava-se ao templo, dava para o sacerdote. E no dia 16, na festa das primícias, no primeiro dia da semana, depois da Páscoa, o sacerdote movia o molho perante Deus. E aquilo simbolizava que haveria uma colheita de todos os grãos, uma colheita final. Impressionante, irmãos, no domingo, enquanto o sacerdote fazia a festa das primícias e apresentava um molho, Jesus ressuscitou. Cristo se levantou dos mortos no mesmo dia em que as primícias foram apresentadas ao templo. Eu vou ler aqui, tenha um pouquinho de paciência agora.
Os antigos israelitas deviam apresentar um molho das primícias da colheita de cevada ao sacerdote, que o movia diante do Senhor como uma promessa da colheita completa que se seguiria. Essa cerimônia devia ser realizada no dia 16 de Nissan, Abib. A Páscoa era celebrada no dia 14 de Nissan. Isso está em Levítico 23, você pode ler. E no dia 16 se realizava a oferta das primícias. O molho das primícias, do feixe de cevada, tipificava Jesus Cristo. As primícias ou a promessa, guarda bem isso, a promessa de uma colheita. A promessa da grande colheita que se seguirá quando todos os justos mortos forem ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Jesus se levantou dos mortos no mesmo dia em que as primícias foram apresentadas no templo. Assim como as primícias eram uma promessa e uma certeza da reunião de toda a colheita, também a ressurreição de Cristo é uma promessa de que todos os que confiam nele serão ressuscitados dos mortos. Jesus é a primícia. Queridos irmãos, guarde bem isso. Coisa linda. Jesus é o primeiro fruto da sua própria cruz. Não que ele foi salvo na cruz, mas o primeiro ressurreto após a cruz foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o penhor. A palavra grega é rabon, a garantia, a promessa, a certeza, o pacto, a aliança, o acordo de Deus. Assim como Cristo ressuscitou, o feixe, o molho, movido, todos ressuscitarão com Ele em glória e majestade. Cristo, o primeiro fruto, a garantia. Ninguém, agora guarde isso, irmãos, ninguém da primeira ressurreição se perderá, mas ninguém da segunda ressurreição se salvará. Agora olhe para a Bíblia. Moisés morreu e ressuscitou. A ressurreição da filha de Jairo, São Marcos 5,39. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Lucas 7, 13 a 15. E a ressurreição de Lázaro, São João 11, 43 e 44. Cristo é a certeza, Cristo é a promessa, Cristo é a segurança da ressurreição. Porque Ele ressuscitou, todos os seus filhos ressuscitarão. E a última e quarta verdade, olha lá, 1 Coríntios 15, verso 50 até o verso 57, leia comigo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Irmãos, no Novo Testamento é um mistério que Deus quer revelar. E quando a pessoa aceita a revelação, aceita o mistério, passa a ser revelação. Então a palavra mistério no Novo Testamento é um segredo revelado por Deus. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51. Eis que vos digo um mistério, algo revelado, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, destruída, morta foi a morte pela vitória. E quando os justos ressuscitarem e olharem para a sepultura, vão zombar da morte e vão dizer: aonde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu ferrão, o teu escorpião, o teu aguilhão, aquilo que cutucou, que machucou, que feriu? O aguilhão da morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E a força do pecado é a lei. Conhecemos o pecado por causa da lei, e o salário do pecado é a morte. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele termina sempre louvando a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre operantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vã é uma pregação dizendo que a pessoa vai para o limbo, se é criança. Vã é uma pregação que diz que a pessoa vai para o purgatório.
E se você não fizer penitência e pagar, ela vai ficar lá só Deus sabe quando, uma inverdade. Vã é a doutrina de que a pessoa vai para o céu e fica olhando lá de cima, você sofrer e chorar aqui, é isso que Deus faz? Não. Vã é ensinar que existe um inferno para o impenitente, isso não existe. Inferno e sepultura é a mesma coisa. Por isso que Jesus em Apocalipse diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, as chaves da sepultura, porque Ele é o dono da vida. Então a quarta verdade, o dom final, a última bênção, o último dom, a ressurreição. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Diz Paulo em Romanos 4, 25, 1 Coríntios 10, 9. Por que deveria haver problema com a ressurreição de um corpo a partir do antigo que se desfez? Irmãos, Paulo faz uma comparação entre a semente e o corpo. Você joga uma semente na terra, ela apodrece, ela desaparece. Mas daquela semente nasce uma haste, uma espiga e grãos. Logicamente, a vida não é reconstituída das mesmas partículas, mas nós não perdemos a nossa identidade. Quem eu sou, pela graça de Deus, eu sempre serei, mas num corpo glorificado. A semente morre. Os corpos na terra são sementes lançadas que produzirão uma colheita, diz o comentário bíblico adventista. Por quê? Que Apocalipse 14, 14 e 16 diz assim, e os anjos vão descer, e Jesus vai dar ordem dizendo, passai a foice e ceifai, fazei a colheita. Ele fala da colheita, porque cada corpo de santo jogado na terra é uma semente que voltará a ter vida, que brotará. Por isso que muitos acertadamente chamam o cemitério o campo de Deus. Cada corpo de um justo, cada corpo de um santo é uma semente, e essa semente voltará à vida através da ressurreição. Se a vida cristã, guarde essa frase, eu amei essa frase. Guarde essa frase, irmão. Eu vou falar mais devagar. Se a vida cristã é uma rua sem saída, então é melhor procurar outro caminho. Se a vida cristã termina numa sepultura, se a vida cristã é uma rua sem saída, procure outro caminho. Não. A vida cristã não é uma rua sem saída. A vida cristã pode ter um buraco, obstáculos, mas a vida continua. Jesus voltará e Ele ressuscitará. Quem morre, para onde vão os mortos? Quem morre vai para o pó. O que vai para Deus é o fôlego da vida. Ruach, traduzido por vida, espírito, alma, várias traduções, mas significa o poder da vida, o fôlego da vida, o vento, o poder que há na pessoa de Jesus Cristo. E o último dom, a última bênção, o dom final é a ressurreição. O fim da... Guarde outra frase, eu vou repetir a primeira. Se a vida cristã é uma rua sem saída, então é melhor você procurar outro caminho. Agora, uma frase teológica. O fim da morte se dará com o fim do pecado. O fim da morte se dará com o fim do pecado. O nosso corpo. É claro que haverá semelhanças, mas no mesmo tempo diferenças. O novo corpo não é composto das mesmas partículas de matéria que formavam o antigo corpo. Contudo, diz a serva de Deus e a Bíblia, a identidade será preservada. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não pense que eu aqui quis julgar Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinos de Hipona, por toda a sua vida, por toda a sua obra. Deus conhece seu coração. E eu vou citar então duas frases que são bíblicas dele. A primeira diz assim, Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem razão, mas os próprios limites da razão
tornam a fé uma necessidade. Que pensamento bonito de Agostinho de Hipona. Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem razão. Mas os próprios limites da razão tornam a fé uma necessidade. Nós não sabemos como tudo acontecerá, mas sabemos o que acontecerá. E ele mesmo disse, se você crê somente naquilo de que gosta no Evangelho, e rejeita o de que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. E o Evangelho, a essência do Evangelho é, Jesus nasceu, viveu entre os homens, foi morto, ressurreto, sepultado, ressurreto e assunto ao céu, e ele voltará em glória e majestade. 4 verdades que você deveria ler com bastante calma de 1 Coríntios capítulo 15. Primeira verdade, o mais antigo credo cristão, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu, ponto final. Segunda verdade, sem a ressurreição não existe evangelho. Terceira verdade, Cristo é a primícia, o principal, o primeiro, o molho movido, a garantia da colheita final. A quarta verdade, o último dom, a última bênção, a sua igreja, será um corpo glorificado. Nosso corpo mortal precisa receber essa última bênção, o toque da glorificação para a imortalidade. Só Deus é imortal, todavia a Bíblia diz que Deus dará a imortalidade aos seus filhos, por ocasião do aparecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Nosso corpo será adaptado para a eternidade com a imortalidade. Essa frase é minha. Então, além das que eu li ali do Agostinho de Hipona e outros, essa aqui é minha. Nosso corpo será adaptado para a eternidade com a imortalidade. Deus nos criou para sermos imortais e em Jesus seremos imortalizados por ocasião da glorificação. A glorificação é a nossa adaptação para a eternidade. O nosso corpo será adaptado para a eternidade com a imortalidade. Corpo glorificado para a glória. Corpo glorificado para a glória. Corpo imortal para a imortalidade. Corpo imortal para viver a vida eterna. Em 2018, eu recebi uma chamada telefônica. Eu era secretário na Associação Paulista Sudoeste, uma chamada telefônica, pedindo que eu fosse até o hospital regional. Ali encontrei um casal muito querido, um casal de Deus, que moraram em Hortolândia, onde eu tinha sido pastor, e eu não lembrava deles direito, eram muitas pessoas, fui pastor ali no IASP apenas 3 anos. E eu fui até o hospital regional. Aquele casal de Deus, que eu espero que ouçam isso, adotou uma criança e ensinaram aquela criança o caminho, a verdade e a vida. Pregaram Jesus para ela. E aquele garotinho, agora com 9 anos, aceitou Jesus, tinha consciência, se batizou. E eles mudaram de Hortolândia para uma chácara ali perto de Sorocaba. E num final de tarde, numa pequena chácara, a mãe foi recolher as galinhas e o filhinho foi cercar as galinhas. E uma cobra o mordeu. Ele foi levado às pressas para o hospital regional em Sorocaba. Infelizmente não haviam todas as doses para combater o veneno, o soro antiofídico. Foram buscar em Itu, foram buscar em Tapetininga, cidades próximas, a quantidade. E eu cheguei ali, aquele garotinho estava na UTI, entubado, inchado. Oramos com ele, com a família. E havia uma paz no coração daquela mãe. Lógico, dor, sofrimento. Mas ela disse, pastor, eu preguei o Evangelho e ele aceitou Jesus. Não mais do que 2 ou 3 dias, eu não lembro. A mãe me liga outra vez. Pastor, meu filhinho dormiu. Vem ver ele. E eu fui outra vez. Não me sai
da mente aquela imagem daquele garotinho em cima de uma mesa gelada, um ambiente refrigerado. Dali ele iria para a preparação para o cemitério, para o quarto de dormir. É um lindo garoto. Apenas uma toalha cobria parte do seu corpo. E eu toquei naquele corpinho gelado, sozinho. E ao olhar para aquele corpinho, sem a vida, eu sabia que o dom da vida, o fôlego da vida, o poder da vida, está com a própria vida, que é Deus. Que aquele corpinho seria levado para o cemitério, a sepultura, quarto de dormir. E aquela mãe, depois que eu saí ao conversar com ela, pastor, eu fiz a minha parte, eu preparei o meu filho para ver Jesus em glória e majestade, ele está salvo. Se não for isso, se não existir isso, tudo é mentira, tudo é vaidade, somos infelizes, miseráveis. Acabou? Não, não acabou. A história dele vai continuar, a história de Pedro vai continuar, a história de Paulo vai continuar, a história de João vai continuar, a história maravilhosa de Maria Madalena vai continuar, a história de Davi, o pecador arrependido, vai continuar, a história de Abraão vai continuar. Hebreus diz que eles estão aguardando o cumprimento da promessa. E eu e você, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E se a morte bater a nossa porta e morrermos em Jesus, só aquele que tem poder sobre a morte, autoridade, só aquele que passou pela sepultura pode dizer: feliz e bem-aventurado aquele que morre em mim. Leia depois, primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 a 17, não deu tempo de eu ler tantos textos. Jesus voltará e ele fará a grande e primeira ressurreição, ressurreição dos justos. Depois vem o milênio, é outro assunto. E no final do milênio, a segunda grande ressurreição. Ninguém que ressuscitará na primeira ressurreição se perderá, mas ninguém que morreu e ressuscitará na segunda ressurreição se salvará. Portanto, escolha, meu amigo. Ou você ressuscitará na primeira ou na segunda, para viver com Cristo eternamente. E esse é o chamado do Evangelho. Aceite. Se você é um membro que se afastou da igreja, se afastou de Jesus, está brincando ou não quer se salvar, eu não sei, isso é problema teu. Mas aceite o chamado de Jesus. Aceite que você é amado. Aceite que Deus te ama. Volte para os caminhos do Senhor. Porque a nossa vida é assim, é um lapso. Antes de vir para cá, esse pastor querido, pastor Marcos Tosta, chegou ali com 25% de saturação, pulou para 60%. Foi para a UTI, foi entubado. A família está preocupada, os médicos estão preocupados. Vamos continuar orando pelo pastor Marcos Tosta. A vida é assim. Conversei com ele na quinta-feira, sexta-feira internou, agora já entubou. Graças a Deus, porque nós temos a vitória em Cristo Jesus e a eterna salvação. Para onde iremos? Iremos para o céu, em glória e majestade, um corpo glorificado para a imortalidade. Um corpo glorificado para a glória, um corpo imortalizado para a eternidade. Saindo da sepultura, ou estando vivo e sendo transformados, glorificados e trasladados. Que Deus abençoe você e a sua fé. Leia, leia e releia 1 Coríntios 15, que Deus te abençoe hoje e eternamente. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pela essência do Evangelho, que é a cruz de Cristo, seguida da sua ressurreição, a sua ascensão, a sua intercessão e o seu retorno em glória e majestade, para soprar o fôlego da vida sobre os seus campos, os dormitórios deste mundo. Muitos estarão nos antros da terra, em cavernas onde morreram por causa da fé. Outros foram jogados ao mar. Nada é difícil demais para o teu poder. Não há impossível para Deus, impossíveis para Deus. E a ressurreição, além de ser um fato histórico, bíblico, teológico, é uma verdade prática em nossos dias.
Abençoa a Jouse, Senhor. Abençoe a família do Robson, seus pais. Abençoe sua filhinha Rebeca. Nosso querido pastor, nosso colega, departamental de publicações da nossa associação, sábado passado foi para o quarto de dormir. Obrigado, Jesus, porque ele se levantará e ele receberá de Cristo o fôlego da vida. E os anjos de Deus reunirão ele, a esposa e a filhinha e os demais queridos dele. E juntos o Senhor reunirá toda a igreja e a igreja será trasladada. Esperamos um novo céu e uma nova terra, onde a morte já não existirá. Nem luto, nem dor, nem pranto, nem essas coisas que são um ferrão, um aguilhão, um escorpião que fere e machuca, que dói. Que o Espírito Santo esteja sobre nós na hora das nossas perdas, Pai. E se um dia tivermos que enfrentar a sepultura, que possamos ter consciência que dali sairemos pela voz de Jesus Cristo, que dirá, como disse para Lázaro, saí para fora. Sai para fora, Lázaro, e ele dirá para nós, saí, ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Louvado seja o nome de Deus, em nome de Jesus. Amém.